interromper meus planos, destruir a minha agenda. Porque muitas vezes a gente pensa que a providência de Deus é simplesmente Deus doando, mas muitas vezes a providência vai ser amarga, mas ainda vai ser providência. E uma das coisas desse livro aqui que você vai ver na vida de Noemi, é que Noemi, ela experimenta a providência de Deus, mas o experimentar da providência de Deus na vida de Noemi não é primeiramente doce, é primeiramente amargo, mas não significa que é menos providência. Então esse texto é o texto de uma mulher que experimentou as asas do Altíssimo, mas antes disso teve que experimentar o amargo da graça, o amargo da providência. Veja comigo no versículo 1, que o texto é muito importante. No versículo 1 diz: na época dos juízes. Que característica é essa? Era uma época onde havia desobediência, um juiz chegava, o povo voltava à obediência, depois desobedecia de novo e vivia nesse ciclo. Então é um momento em que Israel estava meio que entregue às traças. O povo não tinha um líder. Só que depois de Ruth, eu tenho 1 Samuel, que é a história de Davi, que vem iniciando a história de Samuel, mas o foco vai ser Davi. Então perceba que o livro de Ruth está numa tensão entre Israel longe de Deus, à espera do seu grande rei Davi. E eles estão nesse ambiente de desobediência. Mas não só isso. De novo, verso 1. Na época dos juízes houve fome na terra. E aí você pergunta, ok, o povo estava sem juiz, sem líder, beleza? Então, se o povo estava desobediente, o que era essa fome? Será que essa fome era simplesmente uma ideia do que nós vemos, por exemplo, lá no Ceará, que às vezes tem um período de seca, um período de que não dá para controlar, que é assim mesmo o nosso clima? Será que é somente isso? Não. A fome dentro de Israel era um sinal de juízo e de disciplina de Deus. Então a primeira coisa que a gente deve pensar é que essa fome que veio aqui, essa fome não era simples, não era normal. Era uma fome, e Deus prometeu muitas vezes em Deuteronômio: olha, no dia que vocês me desobedecerem, cessará o pano sobre vocês, e virá fome sobre a terra. Então o que acontece? Acontece que, veja o verso 1, um homem de Belém da Judéia, de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver algum tempo nas terras de Moabe, que não tinha nenhuma relação com Deus de Israel. Aí você diz, por que Elimeleque, ele foi para Moabe? Por que ele foi para Moabe? Não, ele foi atrás de comida. Mas será que essa era a solução? Será que essa era a solução que Deus esperava de Moabe? Bem, Moabe deve ter pensado assim, poxa, eu conheço Abraão. Abraão fez uma peregrinação, ele saiu da sua terra, foi para outra terra e encontrou muita comida lá, ele foi alimentado lá, então eu vou fazer o mesmo. Só que Moabe teve um problema em Elimeleque, aliás. Elimeleque, ele foi de uma forma que essa não era a solução que Deus tinha proposto para o povo de Israel. Deus não propunha para os povos de Israel, olha, quando vier fome, vá para outra terra que tenha comida. Não. A solução de Deus era, se arrependa. Então Elimeleque foi para Moabe, enquanto Abraão ele faz a peregrinação dele por obediência à voz de Deus. Elimeleque ele faz a peregrinação dele por desobediência à voz de Deus. Então o que está acontecendo aqui é que um homem foi irresponsável com a sua família. Deixa eu dizer algo aqui para os homens aqui. Você que é líder de casa, suas decisões, elas impactam a sua família inteira. Sua decisão não é só sua. O que Elimeleque faz para ir em Moabe e levar toda a sua família, também ele era o responsável por isso que estava acontecendo aqui. Ele trouxe um tempo muito complicado para a família dele, porque em vez de buscar as soluções de Deus, ele criou a sua própria solução para ele mesmo. Então, às vezes, Deus nos coloca em certos ambientes de deserto para que a gente se arrependa e, em vez de a gente buscar arrependimento, a gente procura as nossas próprias saídas. Em vez de a gente voltar
os nossos caminhos para a voz de Deus, a gente continua, o que eu vou fazer? Não, vou vender isso, vender aquilo, vender aquilo outro, não, aquilo outro, a gente começa a criar as nossas próprias soluções. Então Elimeleque, ele faz algo terrível aqui. Ele leva a família dele para um ambiente longe do Deus de Israel, longe de Judá. Agora veja o que acontece no verso 2. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus da terra de Judá. E aqui o que eu vejo nesse texto? Presta atenção. Elimeleque vai por desobediência. E você vê uma família imigrando. E aí quando essa família chega a Moabe, a sensação que eu tenho quando eu leio o versículo 3 é que não existe nada, algo mais simples do que um homem, uma mulher e seus filhos. O que o livro está nos preparando? O livro está nos preparando para o seguinte: existe uma família simples, em circunstâncias difíceis, mas que experimentarão, apesar do erro, uma providência extraordinária. Por quê? Porque isso talvez seja um dos maiores escândalos dessa história. A desobediência de Elimeleque não anulou o cuidado providencial de Deus sobre a vida de Noemi. O que Noemi podia sentir naquele momento é que ela vai ficar, ela é a mulher mais desamparada da história. Só que na medida que a história vai se desenvolvendo, a gente fica assim: ei Noemi, calma que já chega o capítulo 4, calma que já a coisa vai passar, calma. Só que você percebe ela uma mulher amarga no início. Mas mais uma vez, existe um ato de misericórdia de Deus sobre a vida dela. O que acontece no verso 6, então? Quando Noemi soube em Moabe, aliás, verso 5, morreram também, o marido dela morre, e verso 5, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Verso 6. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas noras para a sua terra. Aqui eu já aprendo uma coisa. Noemi, ela começa a ouvir que Deus estava agora abençoando Israel. Então ela decide voltar. Mas é interessante que ela volta com o coração muito amargo. Ela volta com o coração realmente bem complexo. O coração dela não está bem. A gente vê isso aqui. Ela diz: olha, a mão do Todo-Poderoso pesou sobre mim. Mas ao mesmo tempo tem comida agora lá. É como se Noemi não conseguisse ver pelos sofrimentos, mas ao mesmo tempo, no meio de toda aquela dor, a providência já estava operando mesmo sem ela perceber. O que significa que a obra de Deus nem sempre é do tipo: olha, estou mal e agora eu vou ficar bem. Não, às vezes é Deus me dando bem no meio do meu mal. Aleluia. E é o que está acontecendo. Noemi não consegue perceber os brilhares da providência. Ela não consegue perceber. Ou seja, Belém era a casa do pão, mas estava faltando o pão. Aí vai para Moabe, mas agora o pão voltou. E ela volta para mim. Então, o que acontece aqui no verso 6? É que ela decidiu voltar para a sua terra. Aí, verso 7. Assim ela, com as suas 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado, e quando voltava para a terra de Judá, disse-lhe Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada um de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Aqui existe uma coisa importante. Noemi está realmente doente no seu coração. E ela olha para seus olhos e diz o seguinte: olha, voltem, porque eu não tenho mais nada a oferecer para vocês. Eu já não tenho mais nada para dar para vocês. E ela oferece 2 coisas para essas noras. Ela diz: olha, que no presente de vocês encontrem misericórdia, e que no futuro de vocês encontrem segurança. Aleluia.
ela está oferecendo duas coisas que ela não tem. Noemi está oferecendo um presente de misericórdia que ela acha que não tem, e um futuro de segurança que ela diz que não vai ter. Ou seja, Noemi é uma mãe que, mesmo no ambiente de dor pessoal, ainda assim consegue tirar do fundo do seu coração uma oração para Deus dar o que ela sabe que talvez nunca vai ter, que é misericórdia e segurança. Isso é uma característica das mães. Quantas vezes eu não vi a minha mãe? Um ministério muito complexo. Minha família sempre foi fundadora de igreja. Então a gente andava pelo Ceará fundando igrejas. Foram 12, 13 igrejas fundadas. E a minha mãe, ela teve momentos de muita dor nesse processo. Ela teve depressões muito fortes. Ela teve doenças muito fortes. E às vezes eu ia até ela, a gente orava de madrugada, e eu via minha mãe dizer assim: meu filho, estude, viu? Olha, eu vou olhar para isso, naquele outro. Eu ficava só olhando para minha mãe: mãe, pelo amor de Deus, o senhor está acabado, ele me chama. Está dando alguma coisa, está orando por mim, está me desejando as coisas. Ela ia, estava dormindo, acho que as mães têm esse lance, né, mãe? A gente estava dormindo e ela ficava lá orando na minha cabeça, um absurdo. Mas eu dizendo: como é que uma mulher que está sofrendo tanto tem força para orar por mim? É porque esse é o coração da mãe, o coração de Noemi. Minhas filhas, voltem, que vocês encontrem misericórdia, que vocês tenham um futuro, mesmo que eu não tenha. Então perceba como Noemi, ela ainda consegue tirar forças de onde não tem. E aí o que acontece no 8 então? Ela diz: vão, retornem para a casa de suas mães. Aqui Noemi dá um conselho muito necessário. Ela diz: olha, é necessário que aconteçam certos fins para que haja novos começos. Então é meio como se ela estivesse dizendo assim: olha, acabou o nosso tempo junto, agora é a hora de eu seguir o meu caminho, para que vocês iniciem algo da vida de vocês. Isso é um conselho muito sábio que Noemi está dando. Noemi está dizendo: é necessário que vocês abandonem, acabem esse ciclo e iniciem novos ciclos. Isso vai ser necessário muitas vezes na nossa vida. Encerrar certas coisas para iniciar outras coisas. Então Noemi está dando essa direção e Noemi dá um conselho realístico para elas. Olha o que ela diz no verso 11 ao verso 13. Ela diz o seguinte: disse-me, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo, poderiam eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos. Então Noemi aqui, ela está sendo realista. Porque esse é o lance da mãe também, né? Ela gosta de ser muito realista, né? Ela é muito realista. Ela diz assim: meu filho, ó, você não vai ter nada para a vida, do jeito que você não vai ser ninguém na vida. Então assim, poxa, a vida já está tão difícil. Minha mãe sempre me liga dizendo: e aí, já se desfiou? Minha mãe é assim, ela está fora do Senhor. Porque para ela tem sonhos e ela acha que tudo que ela tem no sonho vai acontecer comigo. E eu digo: poxa, e eu vejo minha mãe sempre me dando conselhos realistas. Olha, se você for por ali, isso não vai dar certo. Então Noemi tem essa característica de conselhos realísticos. E aí ela diz algo, e isso desperta então no verso 14, lê comigo. Então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida de sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Muitos comentaristas criticam muito Orfa aqui. Eu não vejo Orfa como negativa na história. Jamais eu vejo ela assim. Ela fez o certo. Ela voltou para a casa dela. A ideia aqui é que se a gente diminui Orfa, a gente diminui Ruth. Por quê? Porque se a gente pressupõe que as duas tinham que fazer isso, então Ruth não fez nenhum sacrifício. Porque tinha que fazer mesmo. Só que não era a obrigação de Ruth ficar. Não era mais a obrigação de Orfa ficar. Então Orfa volta para casa. E aí isso ressalta o que Ruth estava fazendo. Porque isso é algo que a gente muitas vezes não percebe. Deus, nós estamos no momento amargo da nossa vida. Aí Deus nos dá certos presentes e a gente não percebe os presentes que Deus está nos dando. Deus já tinha dado comida a Noemi. Só que Deus estava dando algo mais precioso do que comida para Noemi. E o que era? Uma amiga.
vales. Sempre Deus vai nos dar um momento onde Deus nos oferece pessoas para serem instrumentos na mão de Deus na nossa vida. Então nunca esqueça disso, a igreja deve ser cheia de Ruths, que são aquelas que não abandonam as outras, ou os outros, em momentos de dor. Que olha para outros momentos de dor e diz, aonde você for, eu vou. O que vier sobre você, eu vou estar do teu lado. Se piorar, eu vou continuar aqui. Essa é Ruth. Agora olha o que Ruth faz. Não insista comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei ser usado muito casamento, né? Mas assim, onde ficares, ficarei. Teu povo será o meu povo, e teu Deus será o meu Deus. Aqui é interessante, porque quando Noemi diz, volta ao teu Deus, Noemi está usando um D minúsculo, que é uma ideia de Deus pagão. Então está dizendo assim, ei, Orfa, ei Ruth, volta para os teus deuses. Aí Orfa diz, não, beleza, eu vou voltar para o meu Deus. Só que é interessante que Ruth, quando vai falar, Ruth não usa mais o D de Deus pagão. Perceba que ela usa agora, o teu povo será o meu povo. E ela diz, Yahvé será o meu Deus. Então nesse momento, Ruth está fazendo um tipo de é como se Ruth estivesse se prendendo a Noemi de tal forma, e dizendo o seguinte, eu não te largo por nada. A gente entra junto, aonde for. E o que acontece? Verso 18. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram as duas até Belém. E aí aconteceu no verso 19, que é o seguinte. Prosseguimos, pois, as duas. E aí as pessoas começam a perguntar, será que é Noemi? O que acontece aqui? Acontece que talvez Noemi estava tão diferente, ela tinha sofrido tanto, que quando ela chega na cidade dela, as pessoas se perguntavam. A gente não consegue mais identificar se é Noemi ou não. Ela mudou muito. Provavelmente ela chegou realmente acabada naquela região. E aí o que acontece aqui? Acontece que ela diz o seguinte, no verso 20. Mas ela respondeu, não me chame Noemi, melhor que me chame de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mão vazia o Senhor me trouxe de volta. Perceba que ela não está falando de comida e riqueza. Ela está falando de família. Ela está dizendo, eu fui com os meus filhos, eu fui com o meu marido, mas agora eu estou sozinha. Já não tenho mais idade para casar, o que significa que uma israelita, quando não tinha idade mais para casar, ela possivelmente não ia viver na rua, ela não teria casa, não teria ninguém, se não tivesse um parente rico. E o que é que acontece então? Como é que Noemi se vê? Vamos fazer essa pergunta. Como é que Noemi se vê? Noemi se vê abandonada por Deus. Noemi se vê longe de Deus. Noemi vê Deus como pesando a sua mão sobre ela. E nesse momento, isso é algo que pode acontecer sobre nós nos nossos momentos. Nós começamos a nos ver como que recebendo a mão pesada de Deus. Nós começamos a nos ver como Deus dificultando até a nossa própria caminhada. Só que quando a gente percebe não só o que Noemi estava vendo de si mesmo, a gente percebe que Deus não tinha abandonado Noemi. Deus não tinha deixado Noemi. Então Noemi vai entregar comigo, né?
Mas será que essa era a verdade? Não. Noemi não estava sendo abandonada por Deus. Eu acho que a Noemi do capítulo 4 poderia falar para Noemi do capítulo 1 em si, dizer assim: ei, Noemi, do capítulo 1, calma que a providência de Deus está operando. Noemi do capítulo 1, tem paciência que as coisas ainda vão piorar um pouquinho para melhorar. Então, ao mesmo tempo que o presente nos cega para a providência, aquilo que nós pensamos sobre o que Deus está fazendo para nós, de forma que parece que Deus está nos maltratando, não é assim. O que nós estamos experimentando é a providência amável de Deus. Mas ao mesmo tempo, por trás de uma face carrancuda, ou de trás de uma face aparentemente olhando para nós com raiva da providência amável, por trás dessa face existe uma face sorridente da providência. Dificuldade. O que acontece aqui? Acontece que Noemi, ela ainda não sabia que ela estava debaixo da sombra de Deus. O que eu posso então entender disso tudo é que momentos amargos não são momentos onde eu estou menos debaixo da providência de Deus. A graça nem sempre vai ser confortável. A graça nem sempre vai ser um colchão para você. A graça muitas vezes vai fazer você chorar. A graça muitas vezes vai fazer você ficar triste, longe, parece que tudo está. Porque isso é a providência de Deus operando de uma forma que eu não sei porquê, e não sei por que Ele escolhe esses caminhos, mas ali está a mão da providência. Noemi não conseguia ver que Ruth era o instrumento da graça para ela. Noemi não conseguia ver que Deus tinha voltado para a comida em Belém e ela podia voltar agora e se alimentar na casa dela. Tudo porque os olhos dela estavam marejados e ela não conseguia ver além das suas lágrimas. Eu lembro do C.S. Lewis, ele tem um livro chamado Anatomia de uma Dor, Luto em Observação, que é um livro que ele escreve quando ele perde a sua esposa. C.S. Lewis se casa muito tarde, né? E ele tem apenas poucos anos com a esposa dele, se chamava Joy. E aí ela morre. E aí ele passa um momento inteiro do livro muito lamento. Lewis chega a dizer o seguinte: Deus, quando eu cheguei na tua porta para entrar, tu bateste a porta na minha cara e não me recebeste. Então é um momento muito difícil de luto do C.S. Lewis. E tem um momento do livro onde o C.S. Lewis diz assim, que já é o segundo momento do livro, né? Ele já diz assim: Deus, tu és o médico, eu sei que às vezes tem cirurgias que vão ser sem anestesia e tal. Aí no momento do livro ele diz assim: eu não conseguia ver a tua providência porque os meus olhos estavam cheios de lágrimas. E eu tenho que esperar muitas vezes esses olhos marejados de lágrimas enxugarem para poder ver a tua graça. É por isso, irmãos, que muitas vezes quando as pessoas estão sofrendo perto da gente, a gente tem que ter cuidado para não ser o tipo de animador de torcida. Do tipo, fica assim não, fica feliz. Fica assim não, você nasceu para vencer. Não é? Deus não chamou para sermos animadores de torcida. Porque tem muitas vezes, as pessoas precisam passar por aquela tristeza. As pessoas precisam daquele momento. E às vezes a gente é ladrões de tristeza. Por quê? Porque para nós a vida tem que ser sempre feliz. E não é assim. Então cuidado com as pessoas que querem roubar o teu momento, onde aquilo que está acontecendo com você é aquilo que você precisa naquele momento. Então se você for encorajar alguém, não encoraja feito animador de palco. Não promete o que você não sabe. Eu sempre digo, eu digo isso: olha, eu não posso te prometer que amanhã vai ser melhor. Jamais. Eu não posso te prometer que depois vai melhorar, depois de amanhã. Eu não posso te prometer que daqui a um mês vai ficar melhor. Não posso. O que eu posso te prometer é que a graça e a providência vão te abandonar. Isso é o que você precisa saber. Não é que não vai ter falha, é que Ele vai estar comigo. Então o que Noemi estava experimentando era uma reação normal de alguém que estava se vendo sem Deus.
o seguinte: a providência de Deus, atenção agora, estava redirecionando os planos de Noemi. Porque a gente vai aprender que de Noemi vem Obed, de Obed vem Jessé, e daquela ambiente de amargura surge Davi. Você observa que os planos de Noemi, tudo de Noemi, começa a ser redirecionado. É porque tem momentos em que a providência vai ser amarga, porque ela deseja mudar muita coisa na sua vida, inclusive te dar novas direções. E se não houver a providência amarga, muitas vezes o nosso coração vai teimar e não vai querer. Deus, então, usa a providência amarga para redirecionar os nossos planos. E o que é que nós precisamos no momento onde a providência está redirecionando os nossos planos? Nós precisamos de 4 coisas. A primeira, quando você sentir que a providência está amarga e aquilo que você planejou, você agora está mudando tudo, esteja aberto. Não tem. Esteja disposto a chegar para Deus e dizer assim: ok, o Senhor quer que eu mude? O Senhor quer que eu vá por ali? O Senhor quer que eu deixe isso, deixe esse plano, deixe esse sonho? Eu deixo. Tá bom. Eu sigo, eu estou aberto a novas direções. Porque às vezes nós somos muito teimosos a novas direções de Deus. Segundo, sonhe do seu próprio coração. Pergunte para você mesmo: será que eu não estou teimando numa coisa que Deus está claramente me chamando a abandonar? Será que diante de tanta amargura, de tanta coisa difícil que eu tenho passado, será que Deus não está querendo que eu mude a minha agenda, redirecione os meus planos e eu estou teimando? Então sonde o seu coração. Esse momento para Noemi era o momento de sondar o seu coração. Esse era o momento de Ruth estar sondando o seu coração. Então, primeiro, esteja aberto. Segundo, sonde o seu coração. E terceiro, quando a providência estiver te chamando para novos começos, novos planos, novas direções, mantenha o foco em Deus. Mantenha o seu coração nele. Sabe, muitas vezes a nossa preocupação ela é mais materialista do que racional. Deixa eu explicar por quê. Você já percebeu que naquele versículo onde Jesus diz assim: olha, não vos preocupeis com o que haveis de comer, com o que haveis de vestir. Você já observou que ele não disse: não se preocupeis se vocês vão comer ou não? Ele diz: não se preocupeis com o que vocês vão comer. Não é se você vai comer, é com o que. Sabe por que Jesus diz isso? Porque muitas vezes a nossa preocupação não é se vai ter comida amanhã, é se a gente vai comer caviar ou não. Então o que Jesus está dizendo: olha, não se preocupeis com o que haver de vestir. Porque a nossa preocupação não é se a gente vai se vestir ou não, é se a gente vai ter a melhor roupa. Então muitas vezes o nosso foco, a nossa preocupação, ela não é algo racional, ela é sobre o quão os meus desejos são cumpridos ou não. Aí a providência veio e diz assim: pô, deixa eu te mostrar uma coisa. Existe um Deus, existe uma criatura. Existe um pai, existe um filho. O pai não é você, sou eu. E o Deus não é você, sou eu. Portanto, deixa eu lhe ensinar que sou eu que dito os seus planos. Só que para Deus ditar os nossos planos, para Deus nos redirecionar nos planos dele, muitas vezes ele vai estraçalhar os nossos planos e ele vai acabar com os nossos sonhos. Então mantenha o foco nele. Só nele. Mais ninguém. Eu passei o ano passado, o outro ano, são 2 anos, já venho passando esses 6 anos, os últimos 6 anos, mas foi muito radical os 2 últimos anos agora, foram os piores anos da minha vida. Eu já passei muito problema contra a igreja, com a minha infância, adolescência, no ministério, tudo, e teve um momento onde tudo só piorava. Tudo só piorava. Entrou o ano. E aí eu estava nesses meses passados dizendo assim: Deus, o que falta acontecer? Aí eu fiquei pensando: não vou pensar muito nisso não, que coisa acontece. Aí eu pensei: imagina,
se eu posso morrer também. E aí até eu vim para cá, né? A gente combinou tudo. E aí eu estava no quarto, eu já estava perdendo a minha consciência, já estava. Quando o corpo entra em colapso, a primeira coisa que acontece é refluxo. Né? E quem tem diabetes, que quando você está passando muito mal, não por hipoglicemia, mas porque tem muito açúcar no seu sangue, isso dói, né? Quando o pulmão está sobrecarregado. E eu estava gritando, e estava sozinho, e aí eu estava na cama, eu sem força para nada, meu relógio, quando eu estou passando mal, ele dá um sinal para o meu irmão lá em Fortaleza, só que ele não prestou. E aí, eu não sei como eu mandei uma mensagem, moral da história, eu me acordei no hospital, e eu estava quase para entrar em coma, porque a minha glicemia tinha batido, sei lá, 800, quase 1000, e em 500 você entra em coma, né? Em 500, 600 você morre. E eu lembro que eu só percebi que a coisa realmente estava séria quando eu vi um enfermeiro orando por mim de madrugada. Aí eu não fiquei aliviado, não vou mentir. Eu disse, caramba, a coisa está feia mesmo, porque o enfermeiro está orando por mim, imagina o que está acontecendo. Eu realmente não estava vendo mais nada. E naquele momento, eu parei, até eu ri, eu acho que esse é uma risada meio cômica, né? Meio assim, fora de contexto. E eu disse, poxa, Senhor, realmente, estava faltando isso, né? Eu li. E aí eu lembrei de uma música que a minha avó cantava. Minha avó passou os últimos dias de vida na minha casa. Ela teve um câncer na cabeça e ela era muito crente. Muito crente. Nossa, eu era crente. E ela dizia assim, eu era muito novo ainda, né? E aí ela dizia assim, você vai ser pastor e eu quero te ouvir pregar. E aí não ia dar tempo, porque ela já estava no câncer terminal. E aí eu fui lá no quarto dela, eu nunca esqueço esse dia. Ela disse assim, eu vim pregar para a senhora. E aí eu preguei para ela. E ela terminou cantando um hino que é lá na mansão do Salvador. Não haverá mais tribulação, nem pesar nenhuma dor, que lhe quebrante o coração. Não há tristeza e dor, nem pesar nem aflição, quando eu estiver morando lá, de tribulação. E quando ela faleceu, ela falecendo, eu olhando nos olhos dela, e a gente começou a cantar esse hino. E quando eu estava no hospital, passando mal, eu comecei a cantar esse hino. E eu disse assim, agora eu vou para perto do Senhor, será? E eu disse, me deixa ir logo. Eu quero ir logo. Não estou muito sentindo tanta dor. Só que eu estava todo acabado aqui, né? Eu disse, vai logo. Eu disse, você está sentindo muita dor? Estou, mas deixa. Aí chegava e disse, a gente vai precisar aplicar essa injeção. Aplique. Aí eles aplicavam, sentindo dor, não? Estou, mas não estou nem aí. Deixa, não quero mais. Vai, eu estava doendo. Mas naquele momento Deus mudou a situação muito rápido. Eu ia passar 5 dias na parte da emergência e passei só um. E o médico olhou para mim e disse assim, você melhorou muito rápido. Eu disse, eu já estou bom. Mas eu disse, que droga, eu vou esperar uma aula assim além. Mas o que eu pensei? Eu pensei, Deus, ele veio acabando com todos os meus planos há 2 anos. Deus acabou com todas as direções e sonhos que eu pensei. Mas naquela mesa, eu pensei assim, por que eu não abandonei o Senhor? A primeira coisa que veio na minha mente foi, porque é Ele que está no seu coração. Mas você nunca deve esquecer isso. Por que Noemi não abandonou o seu Deus? Porque ela estava constantemente debaixo da sombra das asas da providência. Eu quero dizer para você que você não, às vezes você não vai ver que Deus está cuidando de você, mas Deus está. E uma das coisas mais maravilhosas é quando no meio da pior dor, você ainda querer ficar com Ele. E eu lembro que realmente teve um momento que eu fiquei sem consciência, acho que eu falei, não vai besteira. E uma das coisas que um médico falou, assim, você estava aqui cantando aí, era mesmo? Você maravilha. Eu estava cantando o quê? Mas ninguém estava entendendo nada. Talvez seja Minas, né? Não sei, pode ser. Aí depois eu lembrei, não, mas eu estava cantando aquela música, eu quero ir para perto do Senhor. Então deixa eu dizer uma coisa, as tribulações, elas não vêm para te tirar do caminho. As tribulações vêm para que você abrace Deus mais forte, esteja comigo mais forte. É Deus direcionando os seus planos, porque talvez os seus planos te afastarem dele. É Deus te encerrando planos e pedindo para você abandonar planos, porque talvez esses planos vão te afastar dele.
Então era isso que Noemi estava entendendo aqui no início. Deus estava redirecionando o plano para poder dar vida e o grande plano dele acontecer. Por último, esteja aberto, sonhe o seu coração, mantenha o seu foco nele. E eu quero que os irmãos nunca esqueçam disso. É uma frase que eu guardo no meu coração. Nada chega em nossas mãos sem antes ter passado pelas mãos da providência. Vou dizer de novo. Nada chega em nossas mãos sem antes ter passado pela mão da providência. Se chegou nas tuas mãos, foi a providência de Deus. Se foi amargo, foi a providência de Deus. Se foi bom, foi a providência. O que significa que nós estamos guardados debaixo das asas de Deus, de forma que o que você tem hoje passou antes pelas mãos de Deus, porque é Deus que te dá todas as coisas. Então não esqueça, você sempre lembra, nada chega em minhas mãos sem antes ter passado pelas mãos daquele que cuida de Deus. Aleluia. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela providência amada. Muito obrigado porque o Senhor sabe o que faz. Muito obrigado pelos planos destruídos, pelos sonhos que não aconteceram, pelos redirecionamentos através da providência amarga. A única coisa que nós podemos dizer, Senhor, é que em todos esses caminhos dolorosos, o Senhor continua cuidando da gente. E nos perdoa, porque muitas vezes nós não vemos isso. Nós não conseguimos ver saída. Nós não conseguimos ver a tua providência trabalhando. Porque os nossos olhos simplesmente estão fechados para tudo isso. Senhor, muitas vezes a nossa maior dor é quando nós nos direcionamos a Ti e parece que o Senhor nos abandonou. A nossa pior dor, Senhor, é quando parece que tudo está indo embora, inclusive a nossa fé em Ti. Mas eu quero orar, Senhor, por cada um. E que eles, Senhor, descubram no meio das dores que eles passam, que eu não sei, não conheço. Mas que eles descubram o ar da providência, o oxigênio da providência, de que Deus está cuidando, independente de toda dor, de todo relacionamento doloroso, de todo novo começo que tem sido complicado. Que o Senhor ajude a ver a cada um aqui que eles não podem, não têm como escapar das asas do Teu cuidado, da providência e do Teu amor, que nos disciplina, que nos faz, Senhor, perceber que o Senhor é o Deus e nós somos o vaso. Nos ensina então, Senhor, a olhar para o momento de dor, de que a providência continua operando, de que a providência continua trabalhando. E que o nosso coração encontre em Ti um lugar de descanso. E que se a corrida, Senhor, já estiver muito cansativa, que a gente possa descansar na sombra das Tuas asas. Porque aqueles que esperam no Senhor, aqueles que se refugiam no Senhor, eles têm a sua força renovada. Senhor, muito obrigado porque às vezes a corrida é mais longa do que a gente pensou. E parece que o final fica cada vez mais longe. Mas que em toda essa caminhada a gente aprenda. Que a gente tenha a oportunidade de desfrutar da Tua graça, do Teu amor. E que a gente aprenda a correr para o lugar onde nós temos verdadeiro descanso. Que se as dívidas que nos colocaram na dor, se filhos têm nos colocado na dor, se relacionamento com cônjuges tem nos colocado em dor, se doenças têm nos colocado em dor, que a gente aprenda a correr para o descanso dos Teus braços. E possamos encontrar em Ti, Senhor, o
o único lugar de descanso que nós podemos ter. Assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém.
para os nossos dias, para o nosso tempo. Eu nunca tinha pensado. Eu nunca tinha pensado dessa forma. Quem já passou por alguns vales e pensa que Deus não está muitas vezes, mas Ele sempre está. Estou tentando digerir essa mensagem aí. Estava me segurando para não chorar, para não se derramar. Eu creio no que Deus está dizendo para nós nesse tempo. Eu gostaria que você ficasse de pé. Nós estamos. Essa é uma mensagem oportuna para nós e para aqueles que estão aqui nessa noite. E essa mensagem foi para mim. E foi para você, meu irmão. Não se esqueça disso. Glória a Deus. Eu não vou chamar aqui as mães, mas eu sei que a igreja preparou uma lembrança para as mães. Então no final você vai se conhecer isso. Botei alguma para falar do texto? Isso. Pega lá no final que nós providenciamos uma lembrança para você.